Bom, pessoal, vamos dar seguimento às nossas aulas aí de QA. Falando só, na verdade, dando o recado que a partir da próxima aula a gente vai precisar do notebook, né? Que nós vamos começar a fazer as aulas práticas. A gente vai fazer os testes, né? Conhecer como que são feitos os testes na parte prática mesmo, né? Aplicar tudo aquilo que a gente viu até o momento, tudo que a gente viu de teoria, nós vamos aplicar na prática. Então hoje é a última aula de teoria, tá bom? Beleza. Então, continuando aqui, pessoal, é extremamente essencial que a gente saiba quais são os 7 princípios do teste de software. Eu disponibilizei um material para a gente estudar que é o seguinte, chama Syllabus, e a versão que eu disponibilizei é a 4.0, é a última versão, tá bom? O que é esse Syllabus? O Syllabus é considerada a bíblia dos testes, né? Tudo que tiver relacionado a testes de software está ali no Syllabus. Para quem gosta de se aprofundar mais, né? E também vai que lá na frente vocês estejam pensando em tirar um certificado. Este é o primeiro certificado que é disponibilizado pelo STQB, que é o órgão máximo mundial relacionado a testes de software. Este certificado, ele está custando, eu vi hoje de manhã, tá deu R$ 1.350, porque é pago em dólar. Aí é 1.350 que tá este certificado. E pelo que eu estava olhando aí nas vagas, né, principalmente de pleno e sênior, eles têm exigido a certificação aí do ISTQB. Então eu já disponibilizei o sílabus e também o glossário, que são os termos, né, que a gente da área costuma usar para especificar determinadas práticas, né, da própria área. Então é interessante vocês darem uma olhadinha lá e também estudar por ela, porque ali, quando vocês caírem num debate com alguns colegas, os colegas da empresa, ou qualquer colega seu aí, que também esteja na área, é só procurar ali no sílabus que dá para tirar todas as dúvidas, tá? E uma das coisas do sílabus que eu tirei é exatamente os 7 princípios do software. Vamos dar uma olhada quais são os 7 princípios, né? Vamos olhar aqui qual é o primeiro. Então, o primeiro princípio do teste de software é que teste mostra a presença de defeitos, não a ausência dos defeitos. O que quer dizer isso? Quer dizer que você, quando estiver fazendo um teste de software, ele sempre vai te mostrar que existe ou não um defeito. Mas não quer dizer que pelo fato de você não ter encontrado um bug, algum defeito, não quer dizer que não tenha esse defeito. Que nem a gente vai ver o último princípio, todos os softwares sempre têm algum defeito, sempre tem algum bug. Quando você não encontra, não quer dizer que aquele software não tenha defeito. Ele vai ter, é você que não encontrou, tá bom? E às vezes quando a gente está fazendo teste, mesmo que a gente tenha planejado ali uma cobertura bem grande ou uma cobertura das principais funcionalidades, às vezes o bug acaba passando, né? E quem vai pegar esse bug aí, quem vai conseguir capturar esse defeito, vai ser o usuário final, que ali no caso é o PO. Por quê? Por que isso pode acontecer? Porque às vezes a gente leu ali a documentação e a gente teve um determinado entendimento e ah, quando você está desenhando ali o que pode ser testado, ou você não se atentou ou porque você não achou necessidade é,
em fazer um determinado teste, porque pode ser que nunca nenhuma pessoa fosse fazer uma determinada coisa ali no software. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da área financeira, que é a área que eu sempre atuei, né? E vamos falar assim de baixas de boleto, por exemplo. Então, se um determinado cliente lá pagou, sei lá, o valor de um boleto lá era de R$ 1.000, aí no mesmo dia ele pagou 500, depois ele pagou 300, depois ele pagou R$ 200. Então ele fez o pagamento à vista, mas em três parcelas. Mas aí na sua cabeça você pode pensar o seguinte, meu, o cara tem um boleto ali de R$ 1.000, ele vai pagar tudo de uma única vez ou não vai pagar. Ou ele paga integral ou ele não paga. Então fica ali inadimplente. Mas vamos supor que caiu essa situação. Você não pensou nessa situação. Ele pagou o boleto, mas ele pagou ali em três parcelas no mesmo dia, vamos dizer assim. Isso pode acontecer, tá, pessoal? Quem é da área financeira sabe que isso pode acontecer. Mas quem não tem tanto tempo assim, pode pensar exatamente isso. Ou paga ou não paga. Não vai pagar picado no mesmo dia. Então você não fez esse tipo de teste. Ah, eu vou fazer a baixa parcial aqui do boleto no mesmo dia. Então você não testou essa parte. Mas quem já está, o PO, né, que provavelmente já é uma pessoa mais experiente, que é quem pediu esse software, né, que faça esse tipo de baixa, ele vai lá e testa dessa forma e não deu certo, porque aí ou não deixou salvar, ou ele fez a baixa parcial, ou fez a baixa integral, ou seja, você não compreendeu ou não tinha experiência para fazer aquele tipo de teste, e você fez os demais ali, né? E você não encontrou nenhum bug, mas aí o PO, ele fez esse tipo de teste e achou, opa, aí é um bug. Mas o que o primeiro aqui está dizendo, o primeiro princípio, é que quando você faz o teste, ele só vai te mostrar os defeitos, mas não pode garantir que não exista defeitos, tá bom? Vamos para o segundo princípio. Testes exaustivos são impossíveis, ou seja, quando você faz a modelagem, quando você planeja os testes ali, vamos falar ainda de boleto. Você vai lá e fala assim, olha, com a minha experiência aqui com baixa de boleto, eu acho que dá para fazer aí uns 10 testes. Porque é baixa parcial, baixa total, baixa antes da data do vencimento, baixa depois da data do vencimento, baixa pago por terceiros, baixa pago pelo próprio cliente e assim por diante. Você fez 10, aí você fala, não, eu vou fazer mais uns 15, eu vou achar mais 15 ali. Então acha mais 5 ali para completar os 15. Ah, eu acho que eu consigo fazer mais uns 5. Aí completa mais 5 ali para dar os 20. E meu, pode ser infinito, né? Assim, não que seja infinito, né? Tudo é finito. Mas vamos supor que você queira sempre ir acrescentando, acrescentando mais. Isso não garante que você vá pegar os defeitos daquele software. Então, os testes exaustivos são impossíveis. Não tem como você simular todas as possibilidades de testes que você pensou ali para fazer o planejamento de teste, tá? Então, não tem como você cruzar todas as possibilidades, todas as informações. Aqui no terceiro, teste inicial economiza tempo e dinheiro. Shift left. Shift left, pessoal, é um termo, quando vocês estiverem procurando emprego na área, é sempre bom dar uma olhada ali no LinkedIn e vasculhar, né, o que as empresas estão pedindo aí como requisito para você trabalhar lá. E tem esse termo aí chamado shift left. O shift, ele quer dizer o seguinte, é, se a gente for a tradução ao pé da letra, fica esquerda, esquerda, né? Esquerda, esquerda.
ou da esquerda para a direita. Poderia ser isso ao pé da letra. Mas eu esqueci qual é o termo que se fala, né? Mas, bom, o que significa shift left? Que é você pegando da esquerda para a direita. Eu tinha explicado para vocês como seria uma esteira de produção. Então, se você entrar numa fábrica de produção de qualquer material, lá na esteira ou aquela mesa gigantesca ali que ficam os materiais para as pessoas produzirem um determinado bem de consumo, vamos supor ali, eu não lembro o que eu tinha falado da outra vez, mas vamos supor que vai fazer uma caixa de remédio, né? Então, no início da mesa começa o corte de papelão. Aí uma próxima etapa seria a dobradura desse papelão, a próxima etapa seria a montagem. Ou seja, se você estiver do lado da mesa, você vai ver que em praticamente 99% dos lugares sempre vai começar da esquerda para a direita, ou seja, do início ao fim. E é sempre da esquerda para a direita, é igual a nossa escrita. A nossa escrita a gente começa a escrever da esquerda para a direita. O que se pensou aí nesse teste inicial Economiza Tempo e Dinheiro, que é com você começar da esquerda para a direita? É você pegar o desenvolvimento do software desde o início, desde quando está fazendo ali os artefatos, que é a documentação. Então, se o QA participar desde o início do desenvolvimento do software, que é ali do lado esquerdo, né? Vamos dizer assim, ali desde a escrita, aí ele acompanha a reunião com o analista de requisitos e o PO, né? E aí vai seguindo as outras etapas, vai indo para o lado direito. Isso quer dizer que se ele participar desde o início do desenvolvimento, ele já consegue pegar alguns bugs, alguns defeitos. Se ele pegar alguns bugs, alguns defeitos desde o início, isso pode fazer com que o desenvolvimento do software seja agilizado. Não vai deixar lá para o final, quando está próximo para entregar para o PO, que ele vai começar a fazer os testes, porque vamos supor, já passou ali a etapa de todo mundo. A penúltima etapa, que é exatamente a do QA, a penúltima é do QA e a última é do PO para testar. Aí o QA está testando lá e ele descobriu um bug, ele descobriu um defeito. Aí ele vai ter que devolver para o dev vai ter que ajustar, devolve para o QA de novo, o QA faz um teste de confirmação e vamos supor, deu certo lá e agora vai entregar para o PO. Mas depois vocês vão descobrir, né? É uma suposição. Aí depois vocês descobrem que este bug, este defeito que foi pego ali pelo tester, se ele tivesse lido a documentação, a regra de negócio ali desde o início, ele poderia já ter evitado o bug antes de chegar no desenvolvimento. Então, hoje as empresas têm esta mentalidade, pessoal, de o QA ele participar do desenvolvimento do software desde o início lá, porque isso economiza muito tempo, economiza principalmente o dinheiro, né? Então, por isso que utiliza-se muito este termo aí do shift left. Vamos ver o quarto. O quarto quer dizer o quê? Defeitos se agrupam. O que quer dizer isso? Sempre que você acha um defeito, sempre que você acha um bug em uma determinada parte do software ali que você está testando, tem uma grande probabilidade de ter mais defeitos ali. Por quê? Porque geralmente algumas funcionalidades são bastante semelhantes. Por exemplo, cadastro de cliente. Quando você está digitando um campo lá que é só número, por exemplo, o número da identidade, o número do CPF, o número da casa, ali só era para aceitar números. De repente, o dev, quando estava desenvolvendo ali, ele esqueceu de colocar uma máscara ou uma regra ali quando ele estava codando. Ao invés de ele colocar lá que era para ser só número, ele deixou alfanumérico. Então, na maioria das vezes,
não na maioria, mas tem vários profissionais, desenvolvedores, que para economizar tempo também, eles acabam copiando e colando. Como um código parece na maioria das vezes ser muito semelhante aos campos, ele acaba copiando e colando. Quando vocês estiverem codando, vocês vão ver também que você inicia ali a digitação de um comando, ele já te dá um exemplo. Aí é só você dar um tab ali e ele acaba preenchendo automaticamente. Ou seja, quando isso é feito, se ele errou ali no primeiro campo, provavelmente os demais campos também vão estar errados. Os demais campos semelhantes àquele lá, aquele primeiro, tá? A mesma coisa acontece com o nome. O nome ele tem que aceitar, vamos supor, só letras, né? E ele colocou ali que era para colocar alfanumérico. Então, onde era para colocar só letra, se você digitar um número ali e ele aceitar, provavelmente os demais também vão aceitar. Ou seja, isso quer dizer que os defeitos se agrupam. Se você achou um bug numa determinada parte do software, provavelmente você vai achar mais, porque esses erros, esses defeitos, eles se agrupam mesmo, tá bom? Vamos ver o próximo. Paradoxo do pesticida. O que quer dizer isso? Paradoxo, acho que todo mundo sabe o que quer dizer um paradoxo, né? É uma, vamos dizer assim, que o paradoxo seria uma pergunta com uma mesma resposta, pessoal. É, é, é como você passar por uma situação onde a pergunta e a resposta são exatamente as mesmas. Tem várias maneiras de entender o que é um paradoxo. Mas aí do paradoxo do pesticida é o seguinte: quando você é, modela o plano de teste, quando você começa a formular o seu plano de teste, com o decorrer do tempo, você vai ter o seu próprio padrão. Então você fala assim, quando for formulário para cadastro, por exemplo, eu vou sempre colocar é, é, um determinado código que vai ser praticamente o padrão para todos o teste que você vai fazer. Então, com o tempo, você usa aquele código, aquela especificação e como que eu posso dizer? Quando a gente estiver fazendo o teste automatizado, vocês vão ver que é sempre necessário a gente fazer uma pergunta ali no nosso teste para ter a certeza que aquele teste que você queria fazer, se ele foi realizado. Quando você faz essa pergunta, ela acaba ficando padrão. Por exemplo, você diz ali se o campo de login está escrito login, se o campo de senha está escrito realmente senha, se o botão de logar está escrito logar. Então, pode ser que você sempre faça dessa mesma forma e faça os seus testes com esses questionamentos sempre iguais. Então, toda vez que você faz sempre da mesma forma, você vai correr um alto risco de passar despercebido se você tivesse feito de uma maneira diferente, porque ele já está, o seu código, a sua maneira de fazer, já está tão intrínseca que você não se atenta para outras possibilidades. Então você sempre coloca ali um pesticida, você coloca um remédio para capturar ali um bug. Bug é um inseto, né? É por isso que também tem esse termo aí de pesticida. Bug quer dizer inseto. Então você quer capturar aquele inseto lá no seu teste. Vamos dizer que ele é uma barata. Você sempre coloca ali eu não sei qual o nome de remédio que tem aí para barata. Sei lá, um spray qualquer aí de barata. Sempre da mesma marca. Você vai tentar matar as baratas sempre com aquele mesmo remédio. Vai chegar uma época em que essas baratas, né, as outras baratas ali que forem sobrevivendo, elas vão ficar resistentes àquele pesticida, aquele remédio que você colocou. Aí elas vão sobreviver. Então seria da mesma forma a gente pensando ali no software.
Se você sempre agir da mesma forma fazendo um tipo de teste, vai passar despercebido um possível bug ali, tá bom? E aqui o sexto, testes dependem do contexto. O que quer dizer isso? Vamos supor que o contexto que eu estou fazendo ali do financeiro, eu esteja fazendo exatamente para baixas de boleto. Então eu começo a fazer os testes ali para ver é, boletos parcelados, boletos pagos integralmente, boletos que venceram há mais de 10 dias, há mais de 15 dias, há mais de um mês e assim por diante. Então eu tenho um tipo de teste para aplicar para boleto, mas não quer dizer que esse tipo de teste para boleto eu também possa aplicar para cadastro, para ficha de cadastro, ou eu possa aplicar para inserção de contratos, ou eu possa aplicar para fazer compras de produtos. Ou seja, vai depender muito do que você vai testar ali naquele momento, que vai determinar qual é o tipo de teste que você vai fazer. Então vai depender do contexto, qual é o tipo de teste, qual é aquela situação específica que você vai precisar testar. Então você não pode padronizar o seu teste achando que o que você fez para um vai servir para outro. Tem que ficar muito atento a isso. Então depende sempre do contexto, depende da situação, do que você vai precisar testar ali. E o último, ausência de defeitos é uma ilusão. Que nem eu tinha falado, ó. Aqui no primeiro, teste mostra a presença de defeitos, não a ausência dos defeitos. E aqui, a ausência de defeitos é uma ilusão, elas estão interligadas. Ou seja, eu segui aqui os 6 princípios ali, né, anteriores, né? Eu segui todos, consegui ali fazer uma modelagem gigantesca, consegui testar, vamos dizer assim, 90% das possibilidades do que eu achei que deveria ser testado, mas mesmo assim, pessoal, eu fiz ali uma modelagem de 58 testes. Mesmo assim, não quer dizer que não terá defeito. Justamente pelo aquele princípio ali. Todo o software ele tem a possibilidade muito grande de ter defeito. Não encontrar o defeito não quer dizer que não tenha defeito. É bastante confuso, mas a gente só vai entender com o tempo, pessoal. Só com o tempo que a gente consegue entender todos esses princípios aí. O que é muito importante é exatamente você estudar cada um deles, porque sempre vocês vão se deparar com estes 7 princípios aqui. Uma forma de contornar a dúvida da, 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 dos testes é sempre ter isso daqui em mente. Você decorou isso daqui, vai ser fácil para você até se defender. Que nem ontem mesmo na reunião que eu estava lá com a equipe, o rapaz que testava antes de mim, ele só de olhar os testes dele ali, todos os testes dele eram exatamente iguais. Aí caiu aí no princípio 5 aí, que é o paradoxo do pesticida. Ele não mudava os códigos dele para fazer os testes, mesmo sendo softwares diferentes. São 5 softwares que a gente trabalha lá na empresa. E ele aplicava os mesmos códigos para todos, ou seja, ele copiava e colava. E por isso que deu muito bug, porque ele não pegava, embora os testes dele fossem gigantescos, pessoal. Eu fiquei até impressionado, falei, caramba, meu, o cara testava muito, era muita coisa, mas nem sempre quantidade é qualidade, né? Então ele caiu aí no paradoxo do pesticida. Ele já estava acostumado, ele achou que aplicando o teste que era ali para o cadastro de clientes poderia ser feito da mesma forma para baixa de boleto. E não pode, né? E, além de cair no paradoxo do pesticida, cai aí também no item 6, que é os testes dependem do contexto. Ou seja, é uma coisa muito ligada à outra. E se vocês conseguirem entender, se aprofundarem nesses princípios, vai ficar muito fácil
para vocês identificarem o que, que você deve fazer, né? E o que principalmente você não deve fazer quando estiver testando. Pessoal, é muito importante. Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar. Não, tá bem claro, Silvio. Beleza. Então, a gente fechou aqui. É muito simples, né? Mas vezes ou outras, no decorrer aí das aulas práticas, a gente vai se deparando aí com essas situações. E eu vou tentar, pessoal, na medida do possível, eu tentar colocar na prática para vocês, olha, qual o princípio que cairia essa parte do teste aqui. Porque da turma anterior eu acho que faltou muito isso de mim, de exatamente sentir de vocês se vocês estão entendendo, justamente questionando. Eu questionando vocês, ou eu tentando trazer partes práticas exatamente das partes teóricas que a gente teve. Então, é importante que vocês estudem, tá bom? E a gente vai falar agora, já que nós vamos, na próxima aula, nós vamos fazer a parte é, prática mesmo, né? Nós vamos criar alguns testes práticos. E antes disso, a gente precisa entender como estruturar um documento de testes. Então, essa parte aqui é um pouquinho complicada no sentido de. Como que eu posso explicar para vocês? De conceito, tá, pessoal? Porque quando a gente pega literaturas, e nós vamos falar aqui do Gherkin, o que é o tal do Gherkin, tem literaturas que falam que o Gherkin ele é uma estrutura, e tem literaturas que falam que isso é uma linguagem. O que eu, Silvio, falo para vocês o que eu entendo. Para mim, o Gherkin não é uma linguagem, porque a linguagem ela é muito complexa, além de ser complexa, ela é gigantesca. Ela tem várias coisas ligadas a ela. Na minha opinião, para ser considerado uma linguagem, ela tem que ter muita complexidade. E o Gherkin não é nada complexo. Ele tem principalmente ali três palavras-chave, né? Só três palavras-chave, às vezes quatro, né? Eu vou mostrar para vocês porque às vezes quatro, mas ela não tem nenhuma complexidade. Para mim, ela só é uma estrutura, na minha opinião, ela é uma estrutura de é, de script, uma estrutura para você escrever alguma coisa. E vocês vão entender o que eu estou falando. Eu peguei esse Gherkin aqui da página do Gherkin mesmo, e lá eles falam que é uma linguagem. Eu, na minha opinião, mas também quem sou eu, né? Na minha opinião, ele não é uma linguagem. Mas lá na página do Gherkin diz que o Gherkin é uma linguagem projetada para facilitar a escrita de especificações de comportamento em um formato semelhante ao da linguagem humana. É comumente utilizada em processos de desenvolvimento de software ágil, especialmente em práticas de desenvolvimento orientado por comportamento. Vocês vão ler muito isso, que é o tal do BDD, ou Behavior Driven Development. Então, o que quer dizer BDD? Quer dizer desenvolvimento orientado a comportamento, ou Behavior Driven Development. Aqui eles dizem que é linguagem, particularmente não considero, eu só acho que é uma estrutura para você descrever. E o que, que eles dizem aqui que é no formato semelhante à linguagem humana? Por quê? Por que essa comparação? Porque é o seguinte, se nós olharmos aqui, deixa eu ver se está sendo transmitido para vocês. Tá. Eu estou aqui no Visual Studio Code e eu tenho os códigos de teste aqui. Vocês, com certeza, né, com exceção aí do Wesley e do Rogério, vocês estão olhando aí e não estão entendendo nada. Tem pessoas que falam que isso aqui é linguagem de máquina. Isso daqui, pessoal, não é linguagem de máquina ainda, né? Mas assim, ó, convencionou-se que quando eu estou codando aqui, isso aqui seria linguagem de máquina, mas a linguagem de máquina não é essa. A linguagem de máquina é
Ai, caramba, faltou o termo aqui na minha cabeça. Qual é o nome? Ah, Binário? binário, exatamente. A linguagem de máquina, ela é binária. Eu não sei se vocês sabem o que quer dizer isso de binário. Deixa eu abrir aqui rapidinho. O que é a tal da linguagem binária, pessoal? É o seguinte, vamos supor, o computador, ele entende sempre zero e um. Ele só entende esses dois aqui, só o 0 e 1. Ele não entende o número 2, ele não entende o número 3, não entende o número 4, nada disso. A única coisa que ele entende é a combinação de zeros e 1. Então, vamos supor que eu queira escrever a palavra oi. Eu quero escrever a palavra oi. Não, oi vai ficar muito fácil. Olá. Vamos dizer que eu queira escrever a palavra olá. Tá dando para vocês enxergarem? Deixa eu colocar aqui. Aqui ela tá para linguagem humana. Por quê? Vocês aí conseguiram ler e eu também consegui ler. Mas para a máquina, a linguagem de máquina, como ela entende 0 e 1, criaram, como que eu posso dizer, como se fosse aquele cartesiano, alguma coisa cartesiana assim. Mas vamos lá, vamos dizer que a letra O para a linguagem binária, ela seja 000101. Isso é uma suposição, tá, pessoal? Não é exato. Eu estou dando uma suposição em que que a letra O seja escrito na linguagem de máquina formado por 30, 101. Então, essa é a palavra O. Vamos dizer que a palavra L seja 01010100. Então, essa é a palavra L, a letra L. E a letra A com acento, vamos dizer assim, porque ela está com acento, vamos dizer que ela seja 001100. Então, eu vou pegar isso daqui. Olha só. Aqui para o computador está escrito olá. Porque ela é uma combinação de números e tem que ser exatamente assim. O que o computador vai ler? Ele vai ler sempre 6 casas, tá? Ele vai ler 6 casas. Então, ele leu 6 casas aqui, ó. Ele leu aqui, opa. Ele leu aqui 6 posições, ele já sabe que formou a letra O. Ele vai ler mais 6 posições, ele já sabe que formou a letra L. E se formou mais essas posições aqui, formou a palavra olá. E aqui não vai ter mais nada depois. Então ele já sabe que é olá. Agora, pessoal, imagina, isso são 3 letras. Imagine o nome completo, como que deve ser. Imagine um texto. Imaginem uma figura. Imaginem um vídeo. A quantidade de milhares de dígitos que o computador tem que ler em menos de um segundo. Isso é a linguagem de máquina, tá? Então a linguagem de máquina é essa daqui. Tá bom? Eu sei que eu saí um pouquinho aí da aula, mas é só para fins de conhecimento, de curiosidade, tá bom? Então esta é a linguagem de máquina, que ela é binária. Mas aí de tanto o pessoal ficar usando, né, no dia a dia, fala que essa daqui também é a linguagem de máquina. Tudo bem, você combinou, convencionou-se desta forma, que isso aqui seria a linguagem de máquina. Então, ó, vocês aí, com exceção do que já está aqui com a nossa, sei lá, no nosso idioma, o resto aqui a gente entende que é linguagem de máquina porque vocês não estão entendendo. Então, o Gherkin, ele chegou justamente para fazer o entendimento na linguagem humana. Você vai usar a linguagem humana justamente para descrever uma situação, um comportamento que deve ser executado para realizar algo, certo? Então, de que forma é isso?
deixa eu só pegar aqui essa observação, ó. Observação. Gherkin e BDD, porque a gente falou de BDD aqui, ó. Gherkin e BDD não são a mesma coisa, pessoal. Isso aí cai muita pegadinha nas entrevistas, tá? Gherkin e BDD não são a mesma coisa, não. BDD é uma abordagem que orienta o desenvolvimento de um software. Gherkin é uma ferramenta que auxilia nas especificações de comportamento a partir das histórias do usuário. O que quer dizer isso? Então, o Gherkin ele é uma ferramenta, uma estrutura com palavras em que o ser humano entende, né? E o BDD vamos dizer assim, que é uma metodologia para você aplicar em uma determinada coisa. Por exemplo, ele é uma metodologia quando se está se desenvolvendo algo que está orientado pelo comportamento. Ou seja, um exemplo bem fácil para não esquecer nunca mais. Quando você clica em um botão, vamos supor, você vai entrar ali no aplicativo do seu banco. Aí você clicou lá para você entrar com o seu login e sua senha. É um botãozinho que você clicou com o dedo ali e ele tem que fazer alguma ação, ele tem que se comportar de alguma forma. Qual é o comportamento esperado para aquele botão? O comportamento esperado daquele botão é que quando ele seja clicado, se as informações anteriores, como login e senha, estiverem corretos, eu consiga acessar o aplicativo do banco. O outro comportamento é que, se login ou se a senha não estiverem correta, eu quero que ele se comporte em não deixar o usuário conseguir acessar o aplicativo do banco. Pessoal, isso ficou claro para vocês? É importante. Então, comportamento é aquilo que você espera quando dá uma ação. Comportamento é aquilo que você espera quando dar uma ação. Por exemplo, você falou um bom dia para alguém, o que você espera dessa pessoa? Que no mínimo ela te responda um bom dia. Então você deu uma ação, falou bom dia, e você vai esperar um comportamento. Qual é o comportamento que você espera de uma pessoa que você falou bom dia? Que ela também te responda bom dia. Então isso é um BDD. É um desenvolvimento orientado por comportamento. Isso é BDD. Como eu vou escrever esse BDD, eu vou usar o Gherkin. Deu para entender, pessoal? O BDD é para realizar o comportamento. Você vai querer saber como que vai ser realizado esse comportamento. O Gherkin é a descrição para como vai ser feita a realização daquele comportamento. Então, voltando. Se eu falo para uma pessoa, bom dia, eu espero, pelo comportamento dela, que ela responda bom dia para mim. Aí agora eu vou escrever tudo isso que eu falei agora, lá para o computador entender, para ele fazer um programa, né? Então eu vou passar para ele determinadas palavras. Tem um microfone com chiado. Lohane. Lohane, eu também não. Aí, maravilha. Então, o BDD, eu falei assim, então, que a gente falou um bom dia e espera que pelo comportamento a pessoa responda bom dia também. Agora eu vou descrever lá no computador para que o computador entenda o que. Está ruim. Tá ruim, Lohane. Deixa mudo, Lohane. É só colocar no mudo. Tem que deixar no mudo. Aí, maravilha, deu certo. Então, o, o Gherkin, eu vou utilizar a estrutura Gherkin, eu vou chamar de estrutura, eu não vou chamar de linguagem, tá bom, pessoal? Eu vou utilizar a estrutura Gherkin justamente para o computador entender o que eu quero que ele execute
em forma de estrutura, de escrita, para descrever o que eu quero que seja executado e qual é o resultado que eu quero também. Então, como funcionaria isso na prática? Vamos dar uma olhada aqui. No Gherkin, ele tem uma sintaxe básica. Ele tem sintaxe básica. O que quer dizer a sintaxe? Vamos dizer assim que sejam palavras-chave, né? Que para ele funcionar, você precisa aplicar aquilo. Quando a gente estiver falando de linguagem de programação, vamos supor que a gente está falando ali de JavaScript, e quando você estiver falando de sintaxe, são palavras básicas ali, palavras-chave, em que se você não executar ou escrever da forma correta, o seu código não vai rodar. É a mesma coisa que o Gherkin. Ele tem uma sintaxe básica. Ele tem 3 sintaxes básicas, no caso aqui. São consideradas as features, que na tradução ficaria funcionalidade. Vocês vão ver que feature também pode ser recurso, mas aqui, para aplicação aqui de programação, feature quer dizer funcionalidade. Cenário, que aqui está escrito em inglês, mas a tradução é bem fácil, né? Cenário mesmo, cenário quer dizer cenário. E step, quer dizer passo. Vamos entender o que é uma feature. A feature é cada funcionalidade pode possuir vários cenários. Então vamos supor, pessoal, eu vou abrir um site aqui, calma aí. Deixa eu abrir um site. Calma aí. Deixa eu pegar um de teste aqui rapidinho. Vamos ver se esse aqui está no ar. Que a maioria desses sites aqui que a gente pega para teste, às vezes funciona, às vezes não funciona. Ah, tá. Vamos lá. Uma funcionalidade. Eu quero testar a funcionalidade deste botão aqui, ó. Quero saber se, embora eu tenha falado na aula anterior sobre funcional e não funcional, tá? É que nem eu falei, a gente vai se confundir muito, mas com o tempo vai ficando claro, tá? Neste caso aqui, a funcionalidade, eu quero saber se o botão funciona. Não é que teste funcional, eu só vou testar o que funciona. Teste funcional, eu testo o que não funciona também, tá, pessoal? Mas aqui eu quero fazer um teste funcional que funcione. Eu quero testar esse botão aqui. Olha lá, cliquei nele e dentro dele tem outros botões. Eu quero saber se todos eles funcionam. Então, cada funcionalidade pode possuir vários cenários. Então, nessa funcionalidade aqui, eu quero ter, vamos supor, 3 tipos de cenários. Eu quero ter o cenário 1, que é se o botão funciona. Eu quero ter o cenário 2, se o botão não funciona. Eu quero ter o cenário 3, se quando eu clico nele, quais são as outras informações que vão aparecer. Ou seja, nessa funcionalidade, eu tive 3 cenários. Eu posso ter muito mais, ou eu posso ter só um cenário. O que é importante vocês saberem é que na funcionalidade, você pode ter vários cenários para você testar. Então, de novo, eu quero testar a funcionalidade deste botão chamado elemento. Eu quero testar quando acontecer um clique, qual é a resposta que ele vai me dar? Cenário 1. Então eu cliquei, ele me deu essa resposta entrando nesta página aqui com vários outros botões. Beleza. Eu posso ter um outro cenário. Eu quero saber o que acontece se eu clicar... aqui não vai ficar um bom exemplo, porque ele já vai entrar quando eu dou um clique só. Mas quando eu quero saber assim, quando eu clicar nele e entrar, se ficam habilitados os outros botões. Cliquei, ficou habilitado. Esse foi o cenário número 2. Eu quero ir para o cenário número 3. Eu quero saber que quando eu clicar nesse botão, depois de clicar no text box e depois de digitar o nome completo aqui, preencher todo esse cadastro e depois apertar o botão de enviar, o que acontece? Cenário 3, né?
Vamos para o cenário 4. Cenário 4, quando eu clicar naquele botão, clicar no botão checkbox e aparecer para mim isso daqui e eu digitar e eu selecionar qualquer uma dessas opções aqui, o que tem que acontecer? Então, o que quer dizer isso na prática? Uma feature, que é uma funcionalidade, eu posso ter vários cenários para eu testar. Beleza? Se é um de login, eu quero ver quantos cenários ali são possíveis para eu testar a funcionalidade de login. Tá bom? Ficou claro? Se não ficou, também a gente tira a dúvida. Vamos ver a parte de cenário aqui. Cada cenário pode possuir vários passos. Então, vamos supor, cenário número 1 aqui, ó. Cenário número 1. Eu quero clicar nesse botão aqui. Então, vamos ver quais são os passos. Eu posso aplicar vários passos até chegar nesse botão. Passo número 1. Eu vou visitar essa página aqui, ó. Então, a primeira coisa, eu não conheço essa página, eu vou testar essa página. Qual é o passo número 1? Visitar essa página. Então, eu coloquei ali o endereço dela, vou dar um Enter. Visitei a página. Então, esse é o passo número 1. Passo número 2, clicar no botão elemento. Cliquei. Passo número 3, clicar no botão text box. Cliquei. Passo número 4, digitar o nome completo no campo nome completo. Passo número 5, digitar e-mail no campo e-mail. E assim por diante. Terminei esse. Aí, vocês viram que dentro de um cenário, de cada cenário, pode possuir vários passos. Eu posso colocar aqui 30 passos, porque eu estou no cenário 1. No cenário 2, vamos dizer que cenário 1 foi clicar no elemento e naquele outro. Cenário 2, primeira coisa, visitar esse endereço. Passo número 2, clicar no botão elemento. Passo número 3, do cenário 2, tá? Passo número 3, clicar no botão checkbox. Passo número 4, clicar no botão home. Passo número 5. Não tem passo. Beleza, concluí aqui. Depois a gente vai para a parte de conclusão. Aí, agora eu quero um outro cenário. O cenário número 4. Passo número 1. Visitar o endereço tal. Passo número 2. Clicar no botão elemento. Passo número 3. Clicar no botão Radio Button. Passo número 4. Selecionar a palavra Yes. Ficou claro, pessoal? Ficou claro que dentro de um mesmo cenário eu posso ter vários passos dentro da mesma feature ou dentro da mesma funcionalidade. Eu posso ter vários cenários. Dentro dos cenários eu posso ter vários passos e a gente vai entender o que são esses passos, que é o step. Os passos são divididos em 3 grupos. Vamos ver quais são esses grupos. Que nem eu tinha falado, ele tem 3 palavras-chave, ou às vezes 4, tá? Eu vou explicar que às vezes 4 pode ter também. Palavra conhecida como dado, ela é uma pré-condição. Condições que devem ser atendidas antes da realização dos passos seguintes. Então, vamos supor, vamos ver o que seria isso daqui na prática. Condições que devem ser atendidas antes da realização dos passos seguintes. Vamos supor lá que eu falei para vocês que eu quero digitar o nome completo lá, tá bom? Eu já posso digitar o nome completo aqui? Não, não posso porque eu não acessei aquela parte principal lá. Para eu chegar lá, para digitar o meu nome completo, eu tenho que fazer o passo anterior, que é visitar essa página. Esse é o primeiro passo. Depois eu tenho que clicar nesse botão. Depois eu tenho que clicar nesse botão. E agora, nesse momento, eu vou digitar o nome completo. O que ele está dizendo aqui? A pré-condição são os
primeiros passos que você tem que colocar exatamente ali, senão você não vai conseguir chegar à sua conclusão. Ficou confuso, pessoal? Eu explico de novo. Que a partir da semana que vem a gente já vai começar a fazer isso daqui. E é exatamente isso que eu estou explicando agora. Silvio, Hum, minha dúvida é sobre o PDD, só não queria cortar o seu raciocínio. não, pode. O PDD, o resultado positivo ou negativo disso, o comportamento do que a gente submeteu o teste, aí é só o resultado que é PDD? É isso que eu entendi. E toda essa regra e essa estrutura Hum. é o. Você pode colocar um pouquinho para a direita o arquivo, você está agora. Hoje o outro nome era PDB Gherkin. e ele é essa sequência lógica que vai seguir e estruturar o teste. E resultado disso é o PDB. Não, então, é que é assim, ó, não que um seja o resultado de outro. Os dois têm que trabalhar em conjunto. Um não vai ser o resultado dos dois. Se você trabalhar só com o Gherkin, você não consegue. é, Se você separar o Gherkin do BDD, você não vai conseguir escrever. E se você trabalhar só com o BDD, você não vai conseguir escrever o Gherkin porque você utiliza a estrutura de linguagem do Gherkin. Um complementa o outro, mas eles são diferentes. O que você precisa entender é assim: o Gherkin ele é uma estrutura. Por exemplo, você vai ter que usar três palavras-chave ali, que é o dado, o quando e o então. Vou voltar aqui bem rapidinho. Ó. O Gherkin é exatamente isso daqui, ó. Você vai usar, desculpa aí, gente. Ó, você vai usar essa palavra dado, esta quando e esta então. Isso é o Gherkin. São essas três palavras-chave que você vai precisar utilizar. O que é o BDD? O BDD é o que você espera de um comportamento do que você vai testar. É o que você espera. Então, se você quer testar a funcionalidade pelo comportamento, você lembra lá do botão? Você vai clicar no botão. Você espera um comportamento dele, ou seja, quando você clicar nesse botão, ele vai ter que acessar uma página, vai ter que ir pro site que você tá procurando ali, certo? Então, esse comportamento ele é definido pelo BDD, porque você está fazendo um teste de desenvolvimento que está orientado por um comportamento. Você espera algo daquela ação que você aplicou. Ação que você vai falar para uma pessoa. Você acabou de encontrar uma pessoa, a sua ação é falar bom dia. O que você espera do comportamento dessa pessoa? Que ela te responda bom dia. É esta a conclusão que você chega. Então, a ação é você falar bom dia. É, o que você espera é ela te responder bom dia. E o que você recebeu dessa pessoa é a conclusão. Ela te falou bom dia. Então isso é o BDD. É o comportamento que você espera de algo que você fez uma interação. Você acha que deu agora? Se não entendeu, não tem problema, eu explico de novo. Que isso é confuso mesmo. É confuso mesmo, tá? Outra pessoa também, se não entendeu, eu explico de novo. Porque isso daqui é importante, senão vocês não vão conseguir seguir, né? Fazer os exercícios. Mas, de novo, ó, o Gherkin é a estrutura. É aquelas palavras que a gente vai usar como palavra-chave. Que é o dado, o quando e o então. E o BDD é o que você espera de comportamento de uma determinada funcionalidade que você está aplicando ali. Beleza? É o que você espera como comportamento. Beleza, então vamos continuar aqui. Mas podem parar, viu, pessoal? Se tá com dúvida, pode falar que a gente volta de novo. Beleza. E a gente falou da pré-condição.
que você precisa ter antes de realizar as demais, né? Aí eu tenho a segunda, que é a palavra chamada quando, que ela demonstra uma ação, é ação realizada uma vez que a pré-condição tenha sido atendida. Vamos falar aqui de visitar um site. Dado que eu visite o site do Mercado Livre, que vai ser qual o site do Mercado Livre? www, não, https, www, mercadolivre.com.br. Dado que eu acesse a URL do Mercado Livre, quando, que vai ser a ação, quando eu clicar na lupa, vamos dizer assim, na lupa e procurar um produto celular, sei lá, o Samsung 24, sei lá, nem sei que número que tá, mas aqui você está dizendo qual é a ação. Então eu vou no campo para digitar qual o produto que eu quero. Quando eu clicar no botão na lupa procurar o produto, então, que é o resultado. Então, ó, resultado esperado sobre a ação realizada. Então, eu devo visualizar o Samsung 24, sei lá. Entenderam assim como que seria na prática? Então, eu vou colocar essas condições aqui, né? Essas palavras-chave. Em cada palavra-chave eu vou descrever o que eu preciso que seja feito até chegar no resultado que eu estou esperando. Olha como que vai ficar fácil para vocês entenderem agora, ó. Então é assim. Aqui eu tenho uma documentação, deixa eu aumentar aqui que eu acho que está muito pequenininho. Então eu tenho um documento que a gente costuma fazer, que é justamente para demonstrar para a equipe que um determinado teste foi realizado, tá? Eu chamo isso de backlog, porque ele está ligado ao backlog. Vocês vão entender mais para frente o que é o tal do backlog. Mas eu tenho um backlog aqui, onde eu falo ao que ele se refere. Esse daqui vocês vão entender também depois. Cada backlog tem um nome, né? Aí eu estou dizendo aqui qual é o objetivo desse backlog. Modelagem de testes manuais, sistema tal, tal, tal. Qual é a URL que tem que ser visitada? Eu já coloquei antecipadamente aqui qual é a URL que tem que ser visitada. E que tipo de teste ele é? Ele é um teste funcional positivo, caminho feliz. Teste funcional negativo é um caminho não feliz, tá bom? Então, teste funcional positivo, caminho feliz. Qual é a funcionalidade desse teste que eu vou fazer? De login. A funcionalidade é essa, que é o tal da feature, né? A minha feature, que é a funcionalidade, é o login. Qual é o cenário que eu vou querer testar? Eu quero efetuar login com sucesso. Esse é o cenário que eu quero testar. Efetuar o login com sucesso. E eu vou efetuar também, eu posso fazer um teste negativo, caminho não feliz, com login errado, tá bom? Vocês vão entender o que eu estou falando mais pra frente. Aí como que eu começo aqui já falando do Gherkin. Esta ação aqui, ó, ela é o BDD, porque eu quero saber como que esta ação que eu vou aplicar, como que ele vai se comportar após a minha ação que eu estou pedindo para ser executada. Isso aqui seria o BDD, porque eu quero saber qual é o comportamento. Aqui, ó, já é o Gherkin, porque eu estou utilizando palavras em que os seres humanos entendam, né? E eu tenho as palavras-chave, as três principais palavras-chave: dado, quando e então. Só que eu tenho e também. Tudo bem. Às vezes pode ser os três ou ele pode ser complementado com a palavra e. Por que eu coloco o complemento? É justamente para entender, às vezes nem sempre executando só 3 passos você consegue ser bem claro no que tem que ser executado. Você pode complementar com a palavra e. Então, vamos supor que eu quero testar esse site aqui. Eu já passei o login, então eu coloco assim, ó, dado, que aqui no caso vai ser o given em inglês. E por que eu coloquei em inglês aqui?
Porque no teste manual você pode colocar em português, tá? Mas no teste automatizado, você vai escrever em inglês. Então, dado que o usuário acesse o sistema Orange HRM. Eita, mas como que eu acesso esse sistema? Olha o login aqui em cima, o endereço aqui em cima, a URL, tá? A gente sempre vai chamar de URL. Olha a URL aqui em cima. Então eu vou acessar lá. Quando preencher o campo username com a informação admin e preencher o campo password com a informação admin 123 e clicar no botão login, então, que é then, deve conseguir acessar o sistema através da tela dashboard. Beleza, pessoal? Olha como ficou bem simples. Eu coloquei isso. Se eu enviar esse documento para vocês, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer isso. Por quê? Olha, vocês vão pegar aqui essa URL. Vamos acessar a URL. Coloquei a URL aqui. Vamos ver lá o passo a passo. Vamos ver o que o Gherkin está mandando fazer. Aí ele fala o seguinte: dado que o usuário acessa o sistema Orange, a gente acessou? Opa, acessamos o sistema. Quando preencher o campo username com a informação admin, então ele quer que preencha esse campo aqui, ó, o campo chamado username com essa informação. Esta é a ação que eu tenho que fazer. Então, ó, identifiquei aqui, ó, o campo é esse aqui, username. Vou digitar o que ele está mandando. Ele está mandando eu digitar a palavra admin. Já coloquei. Qual é o próximo passo? E preencher o campo password com a informação admin 123. Então eu vou achar o campo chamado password. Achei, é aqui. E eu vou colocar ali a senha. Qual é o próximo passo? E clicar no botão login. Puxa, eu vou clicar no botão. Achei o botão login aqui, ó. Vou clicar. Cliquei. Eita, o que vai acontecer? Eita, ele entrou aqui numa página. Vamos ver lá qual é a conclusão? A conclusão é o então aqui, ó. Então, deve conseguir acessar o sistema através da tela dashboard. Ah, cadê onde está escrito dashboard? Ah, achei aqui, ó, dashboard. Opa, caminho feliz. Estou muito feliz porque eu consegui acessar. Por isso que chama caminho feliz. Pessoal, ficou claro? Ficou sim, Silvio. Deixa eu só tirar uma dúvida. Por exemplo, se a gente fosse aplicar essa metodologia Kirk naquele primeiro exemplo, você dá o bom dia para alguém, essa pessoa responde. Você, no dado, seria é, falar para ela bom dia quando estiver de frente para ela. Seria mais ou menos essa ideia ou tem nada a ver? É uma forma de estruturar o teste. Cara, você é muito bom, cara. Mas a ideia é essa mesmo. Mas vamos escrever aqui agora, ó. Dado que eu encontre o colega Carlos. Quando eu o cumprimentar, de cumprimento. Quando eu o cumprimentar, ó, vamos apagar isso aqui, que esse daqui, neste caso, não vai precisar, tá? Então, ele deve me responder, ele deve me responder, bom dia. Ah, calma aí, dado que eu encontro o colega, eu cumprimentar com as palavras. E o meu arquivo travou no dado ainda, quando você estava editando o dado, porque a minha internet não travou. Ah, vê se já apareceu. Tá aparecendo agora? Para mim congelou ainda quando você estava editando a primeira linha do dado. Mas eu já tô agora no então. Mas eu coloquei assim, ó. Ah, agora tá aí.
Ah, beleza. Eu coloquei assim, ó. Dado que eu encontre o colega Carlos. Então, esta é a primeira ação. É a, é a, é a, é a condição. Por que condição? O que é uma condição? Se algo acontecer, eu posso fazer determinada ação. Se não acontecer, ele não pode executar as ações. Então, essa é uma condição. Então, só pode acontecer aqui eu cumprimentar o Carlos se eu ver o Carlos. Se eu não ver o Carlos, não faz sentido eu seguir com o resto. Então, por isso que isso é uma condição. Algo tem que acontecer ali para que os demais passos, os steps, né? São os steps aí. Os demais steps, quando a gente estiver na empresa, vocês só vão ouvir falar de step, tá, pessoal? Não vai ouvir falar de passo, não. Então, vamos falar step. Então, os demais steps não podem ser complementados, porque a condição número 1 é exatamente eu encontrar. Aqui, ó. Eu tenho que encontrar o Carlos, certo? Então, dado que eu encontre o colega Carlos, qual é a ação? A ação é quando aqui, ó. A ação, eu o cumprimentar com as palavras bom dia, ou seja, eu vi o Carlos. Condição número 1 atendida. Eu vi o Carlos ali. Condição número 2, a ação número 2. Eu vou cumprimentar ele com a palavra bom dia. Então eu vou falar para ele: "E aí, Carlos, bom dia?" Aí, qual é a conclusão? Então ele deve me responder bom dia. Aí ele me respondeu: "Bom dia." Caminho feliz, pessoal? Caminho feliz, porque se o Carlos fez exatamente aquilo que eu, como utilizando o Gherkin aqui, se ele, na minha conclusão, ele respondeu bom dia, é caminho feliz. Mas vamos supor lá que o Carlos só pode responder bom dia para mim se eu falar: "E aí, Carlos, número 1." Aí ele tem que responder bom dia para mim se eu falar número 1 para ele. É uma condição, certo? É uma ação que eu estou dando para ele. Se eu falar para ele bom dia e ele me responder bom dia, é caminho feliz? Alguém sabe me dizer? Vou falar de novo. A condição é que o Carlos só pode responder bom dia para mim se eu falar. Esqueci agora. Qualquer palavra. Ele só pode responder bom dia para mim se eu falar e aí. Se eu falar só a palavra e aí, e ele me responder bom dia, aí é caminho feliz. Se eu falar para ele qualquer outra palavra e ele responder bom dia, é caminho feliz? É erro, é um caminho não feliz, porque ele não não preencheu os requisitos. Isso, é isso aí, ele não preencheu os requisitos do que eu tinha estipulado. Entendeu? É por isso que lá na frente vocês vão entender quando é um caminho feliz e quando é um caminho não feliz. Quando é um teste positivo e quando é um teste negativo. Porque é uma regra de negócio. Quando a gente vai fazer teste, a gente recebe uma documentação chamada regras de negócio. A gente precisa ler as regras de negócio para saber se o meu teste estará correto ou não, dependendo da condição que eu estipule aqui. Tá bom? Ficou claro, pessoal? Se não ficou, essa é a hora de perguntar, pessoal. Ficou... Claro, sim. Chegou todas mesmo. Maravilha. Então, aqui, ó, eu até coloquei esse... Eu peguei isso daqui, essa imagem. Aqui seria o teste manual, tá? Aqui é o teste manual. Quando eu fizer o teste automatizado, é esse aqui que eu vou usar. Na outra turma, não deu tempo de a gente fazer, que é utilizando o Cucumber para fazer o Gherkin automatizado. E lá no automatizado, eu tenho que colocar tudo em inglês. Aqui eu só peguei da tradução, tá? Mas quando a gente vai escrever teste automatizado, tem que escrever em inglês, tá, pessoal? Então, ó, eu tenho a feature, que é login, o cenário, efetuar login com sucesso, e eu tenho aqui as steps, tá? Eu tenho as 3 steps aqui. Step não, o Gherkin, tá bom? É exatamente o que está aqui em cima, ó. Funcionalidade, funcionalidade, login. Cenário, efetuar login com sucesso. Cenário, efetuar login com sucesso, ó, tá aqui. Aí eu tenho o given, ó, o given, given.
when, when, o then e o then. Aí aqui depois eu vou passar isso para vocês. Nós vamos fazer esses testes aqui. Eu vou só procurar outro site para a gente testar, porque esse site sai muito do ar. Mas continuando aqui, que já está finalizando, pessoal. Finalizando. Até aqui então eu acho que ficou claro. Então pré-condições. Não. Não, na verdade já terminou. Esqueci de apagar esse daqui. Esqueci. Bom, pessoal, nossa aula então foi esta. Tô começando a ficar com medo que nem todo mundo tá com dúvida. Mas tá bom. Que nem eu falei, pessoal, tem vergonha de perguntar, manda no grupo, ninguém tá mandando. Mas é tudo bem. Com o tempo aí vocês pode ser que se soltem mais. Então, na próxima aula, quinta-feira, nós vamos precisar que todos estejam com um computador, porque a gente vai começar a fazer os testes manuais, tá, pessoal? A gente vai dividir em duas etapas. A primeira etapa é teste manual e a segunda etapa é teste automatizado. Então, a gente vai codar. Aqui no teste manual, a gente vai acessar um gerenciador de tarefa. Eu estou vendo se ainda eu consigo aqui a conta da Azure, Azure, né? Escreve Azure, ali da Azure pra gente coordenar os nossos testes por lá. E o que vai acontecer, pessoal? Quando eu passar a tarefa para vocês, sempre na aula seguinte, vocês vão apresentar essa tarefa, só que a gente vai apresentar como se fosse na empresa mesmo. A gente vai fazer o que a gente chama de daily. A gente vai fazer a daily, como funciona a daily. Cada um vai ter que falar o que foi feito ali no seu teste, se teve algum impedimento, se teve algum problema de entendimento ali, tá bom? Então, se preparem, pessoal, que vocês vão ter que falar. Porque lá na empresa não vai ser dessa forma. E a forma de vocês aprenderem é justamente colocando a mão na massa, se expondo, errando, né, que é tão normal. Mas nas próximas aulas a gente vai fazer dessa forma, tá bom? Alguém tem alguma coisa? Tá ótimo, sim. Muito obrigado. Então, beleza, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus aí. Qualquer dúvida, vai mandando aí no grupo. Falou, boa noite. Boa noite. Até quinta, pessoal.